do Senhor, irmãs, bom dia. Como nós já havíamos falado, nós iríamos estar hoje passando as duas últimas lições da nossa escola dominical. Como não temos culto na nossa igreja, então nós fizemos um comentário, pegamos alguns tópicos para estarmos falando. Eu irei estar falando sobre a lição 13, relacionamento do cristão, Deus e família. Para começarmos, só quero ler aqui o texto áureo, amém? Que diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Está em Mateus 10, 32, E o objetivo da nossa lição é sabermos os níveis de relacionamento de Jesus, saber alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família, a relevância do relacionamento com Deus, amém? O meu tópico é o tópico 2, O cristão e a sua família. Então, vai ser em breves palavras, que fala o tópico 2 e o 2 e 1, que eu já vou estar falando, A Bíblia, ela nos alerta sobre a relevância da gente governar a própria casa, exercer piedade com a sua própria família, A importância da coerência. A Bíblia, ela alerta sobre a relevância de governar a própria casa, exercer piedade para com a sua própria família, e que aquele que não cuidar da sua própria família, ela nega a sua fé. Isso a gente podemos ver em 1 Timóteo 3:5, e do 5, o 4 e o 8. E também é preciso a gente refletir sobre o nosso lar, sobre o nosso viver dentro do nosso lar, amém? Exercer piedade para com a sua própria família, É praticar, é fazer, a qualquer situação não devemos abandonar, mas sim ter piedade com aqueles da nossa casa. É preciso a gente refletir sobre o que devemos fazer, como devemos agir, Devemos ter coerência, indicar coesão harmoniosa. O cristão é chamado a viver coerente, conduta em harmonia com os próprios, com os princípios bíblicos, A gente temos um princípio, que é a Bíblia. Nós temos onde buscar isso, na palavra de Deus. Vemos também o tópico 2.2, quando a família não se converte. O que vem a dizer quando a família não se converte? É quando há um dentro do seu lar que não é convertido, que não serve a Deus, Nem sempre a realidade consiste em todos os membros de sua família servir ao Senhor. O cristão também é chamado a perseverar na fé com isso, É no nosso testemunho que nós vamos ganhar aquele que não serve ao Senhor, Ele vai ver a diferença na nossa vida e vai sentir o prazer de estar na casa do Senhor. Como cristão, fomos chamados a perseverar, A dar testemunho bom perante nossa família. Nossa conduta dentro do nosso lar faz toda a diferença, nas diversas situações ou ocasiões. A pessoa não crente dentro do nosso lar tem que ver a diferença nos nossos atos, através da nossa atitude, E assim surgiu o efeito,
o teu testemunho, a sua conduta, né? Você como cristão tem que fazer essa diferença. O tópico 2.3, ela fala sobre casamento, instituição divina para a vida na terra. O próprio Senhor Jesus afirmou que na futura vida ressurreta ou mundo vindouro não haverá casamento. Lucas 20, 27 ao 40. O casamento deve ser também um instrumento que contribua na vida da santificação dos discípulos de Cristo neste mundo. Portanto, o fato de uma pessoa permanecer solteira não é um problema em si mesmo, assim como casar-se não significa que automaticamente os casados estão isentos de tentações e dificuldades. O relacionamento com Deus é que faz a diferença para todos nessa terra e no mundo vindouro. Então, que seja solteiro, que seja casado, né? Ele tem que dar um bom testemunho, ele tem que ter um bom relacionamento com Deus. É isso que vai fazer toda a diferença, porque que seja casado, que seja solteiro, né, tem as tentações e as dificuldades. Então você vai vencer isso no seu relacionamento com o Senhor, né? Então o relacionamento do cristão e a sua família e a sua lealdade diária com Deus, debaixo da palavra do Senhor, que vai fazer toda a diferença, né? Tudo tem que estar debaixo das orientações dentro da palavra. E nesse tópico a gente aprendemos que o relacionamento do cristão com a sua família precisa levar a encontrar a lealdade diária e estar debaixo, né, das orientações, como eu já falei. Um bom lar, uma boa família, ela vai estar fazendo sempre a diferença, porque ela está debaixo das orientações da palavra de Deus. O terceiro fala sobre o nosso relacionamento com Deus, né? O nosso relacionamento com Deus. É importante estabelecermos prioridades em nosso relacionamento, tendo como preferencial a palavra de Deus e a direção, a capacitação do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. No nosso casamento é importante estabelecer prioridades, né? Tem que ter prioridades. E temos sempre a direção do Senhor, né? Então, tem que haver prioridades, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que devemos agir, né? Mas sempre a nossa intimidade com Deus vai fazer toda a diferença. O tópico 3.1, ele vem falando sobre o amor de Deus, né? Aí nós vemos aqui, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Foi uma pergunta, né? Que um escriba ele fez para Jesus, está em Marcos 12, 28. Ou seja, principalmente a importância, primeiro de todas, é imprescindível. Ter sempre em mente a resposta de Jesus, né? Que Jesus falou para aquele escriba, né? Quando ele falou qual era o primeiro mandamento de todos, né? Isso, um escriba falando para Jesus. E Jesus respondeu para ele que o primeiro mandamento de tudo seria o amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, né? O segundo. Então, é importante a gente termos sempre a resposta de Jesus.
E Jesus disse: ouve, Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, amará o teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta. Ele já citou logo a segunda, mesmo o fariseu perguntando somente o primeiro, né? Jesus já falou que o segundo seria o amor ao próximo, para que nós não viemos esquecermos do nosso próximo, não nos esquecermos que também, né, temos em segundo plano, que é o amor ao nosso próximo. Há uma íntima relação entre o amor de Deus e o amor ao próximo, né? Então, Jesus quer sempre que nós amamos a Ele, mas amamos também ao nosso próximo, né? Que haja essa comunhão sempre. As pessoas serão atraídas a Cristo ao verem famílias criadas vivendo amor e harmoniosamente sendo temente a Deus. A gente não precisa se afastar, né, daqueles só porque você diz, o amor ao próximo, mas não gosta daquele. Não, tem que fazer a diferença, né? A gente vemos aqui o tópico 3.2, que fala discípulos de Cristo, dissensão e aborrecer. Parece contraditório após lermos e estudarmos sobre a relevância da família nos depararmos com 2 textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos 2 expressões fortes, dissensões e aborrecer. Depois da gente ler sobre o amor ao próximo, lermos do amor de Deus, lermos sobre várias coisas aqui nessa revista, a gente se depararmos com essa forte expressão, né, dissensão e aborrecer, dentro de um contexto familiar e conectado ao resultado do relacionamento com o Senhor Jesus. São termos que indicam desunião de opinião e conduta, e amar menos. Ou seja, nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo, porém o Senhor que exige dedicação completa a Ele, promete contínuo sustento, cuidado e proteção. A gente podemos ver em Salmos 27, 10 e Hebreus do 13, do 5 ao 6. Né? Laurence F. Foster escreveu: o discipulado exige sacrifício perante parentes e a própria vida. Precisam ceder a ele o primeiro lugar no coração do discípulo. Não é que o homem precisa detestar os seus familiares, mas que eles devem tornar o segundo lugar depois do Senhor ao seu coração. Então, o nosso próximo ele tem que exercer o segundo lugar em nosso coração, porque o primeiro já pertence a Deus, não é verdade? Então, há sempre esse problema, né? De a pessoa, às vezes, colocar a família, os filhos, qualquer coisa em primeiro lugar, esquecendo que o primeiro vem de Deus. Então, que isso fique gravado sempre na nossa mente. Não, primeiramente, Deus, depois ao nosso próximo. No tópico 3.3, a expressão no referencial adotado. Jesus é o referencial na vida do cristão, como indicado em Efésios 5, 18 a 33. Interessante notarmos o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Comunicação, culto e conduta. Temos a tendência de isolar os versículos
22 e 23. Porém, também, esta expressão como é a vida de uma pessoa comprometida em um relacionamento com Deus, assim como Efésios 6, do 1 ao 9. Nesse texto, a expressão e ideias bem significativa para uma contínua consideração por parte do discípulo de Cristo. Sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra e instrução. É preciso estabelecer prioridades em nosso relacionamento, tendo sempre como preferencial nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus. Amém? Que a gente possamos, guardar essas palavras, esse aprendizado que vimos nessa revistinha, Porque foi uma revista bem interessante, falando da família natural, os valores, os princípios. Estudamos várias coisas bem interessantes nela, Estudamos sobre a família, um projeto elaborado por Deus. Estudamos família, princípios e valores. A comunicação no ambiente faz toda a diferença, A orientação bíblica sobre a intimidade do casal, enfrentando as tensões no casamento, coisa muito importante mesmo, onde há muita tensão, nos casamentos, é onde que os casamentos são destruídos, mas a gente aprendemos sobre isso também, Foi muito bom. A necessidade de um planejamento familiar, porque sempre há necessidade de planejarmos tudo. Uma lição completava a outra, O desafio da criação dos filhos, como devemos educar, criar, o poder de Jesus para transformar a família. Só Jesus pode fazer isso, a família e a igreja, coisa muito importante, porque a família depende da igreja, a igreja depende da família. Aperfeiçoando o relacionamento conjugal, coisa ótima também. As bênçãos de Deus para a família, penúltima lição. E a última lição, relacionamento do cristão, Deus e família. Coisa boa, Que as irmãs fiquem sempre meditando no que aprendeu nessa revistinha. Que Deus os abençoe, que logo possamos estar juntas novamente, na escola dominical. Vamos continuar orando pela essa pandemia do coronavírus, para que logo possamos estar cultuando juntas. Amém? Deus os abençoe e até a próxima revistinha. Fica com Deus. Amém?